Renato, antes de gravar, eu já vou falar para você, hein, rapaz. Tem história. Tem muita história. Muita história. E quem é que você trouxe dessa vez para a gente aprender mais uma história? Cara, hoje eu trouxe um grande amigo, né? Eu falo que é um grande amigo. O Ricardo Bastos é uma pessoa que eu tenho um carinho enorme e uma história de vida fantástica. Então hoje nós vamos contar essa história aqui. Bacana, Ricardo, seja bem-vindo. Eu agradeço você estar fazendo mais um episódio da Atlantic Talks aqui. Eu acredito que vai ser uma história inspiradora e as pessoas vão até assustar um pouco. Eu quero chegar lá nessas conversas antes da gravação, hein? Sei. Mas vamos começar do início, da tua infância. O menino de 8 anos, 9 anos, os pais pegaram, começaram a criar. Quem era você de criança? Bom, meu pai era médico em Araraquara, uma pessoa extremamente conservadora, muito brava, e eu fui uma criança de pequeno. Eu sofria muito bullying porque eu era muito baixo, obeso e praticamente cego. Tanto que o meu apelido de infância, entre os meus amigos de infância, é Cegueira. Né? Os amigos Hoje o pessoal vai antigos... preso, né? Não, hoje eu tenho 100% de visão. Certo. Né? Fiz muitas Não, operações. tô falando do apelido. Apelido. Então, o apelido era Cegueira. Então eu sofria muito bullying quando eu era pequeno, eu era muito baixinho e era tudo por falta de exercício. E eu me dedicava, então, basicamente à leitura. A leitura é extremada. Né? Eu sempre digo que fora dos livros não tem solução. Eu sempre fui um aluno excepcional, o que provocava mais bullying também. Né? Então foi um começo difícil. Depois, muitos anos depois, já na modernidade, eu descobri que é uma coisa que eu tenho, né? É uma coisa que está na moda, que é a síndrome de Asperger. Num grau pequeno, mas é um tipo de autismo, que faz com que você seja muito bom em algumas coisas e péssimo em outras coisas. Né? Então, isso tem. Até o Elon Musk tem. Na verdade, Asperger, todo mundo tem um pouco de autismo, isso é verdade. Isso, hoje exatamente. já está provado isso. Uhum. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito no aspecto de ter um sucesso intelectual, que eu prezo mais, e, consequentemente, um sucesso profissional, por causa do foco, da concentração, da dedicação, resiliência, para usar outra palavra que está na moda. Você falou dos teus pais. Teus pais eram médicos, a tua mãe? Minha mãe era professora. Professora. Isso. E quer dizer, não tinha nada de empreendedorismo ali? Não, ao contrário. Meu pai era absolutamente... Ele achava que você tem que ter um emprego para a vida inteira. Segurança. Isso, segurança. Ele queria a segurança. Segurança. E eu tive sempre um relacionamento bastante complicado com ele. E você, queria o quê? Eu queria ser um aventureiro, só não podia ser por causa do físico. Qual que eram os sonhos daquela época? Falando época de infância, não falando de criança. O meu sonho era ser um arqueólogo. Arqueólogo? Depois, quando surgiu a história do Indiana Jones, meu sonho era ser o Indiana Jones. Rapaz, eu falei Indiana Jones antes da gravação, então não errei mesmo. Toda a história dele é Indiana Jones. Eu tô indo bem nisso. Então você queria ser arqueólogo, um estilo Indiana Jones. Mas naquele tempo não tinha nem faculdade de arqueologia. Sim. Então minha ideia era fazer história, alguma coisa ligada com a academia, depois ser diplomata e depois ser arqueólogo. E aí? E aí, com o tempo, eu vi que não era tão fácil assim. Né? Eu acabei fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, que eu fiz Ciências Sociais e fiz Direito simultaneamente. Por que isso? Porque eu não poderia fazer Ciências Sociais porque meu pai não deixava. Para ele era coisa... Para o meu pai só tinha 3 profissões, como toda pessoa muito conservadora e muito antiga. Medicina, engenharia e direito. Então teu pai era um cara muito ativo, literalmente ativo na tua vida. Ele era... Guia, queria saber direcionar, direcionador. Exato. Ele não era questão de ser ativo, ele era impositivo. Direcionador, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Isso, e não admitia não como resposta. Você quer fazer outra coisa que não seja qualquer uma dessas 3, faz, não aqui em casa. E você, desde a infância, era um cara que eu quero aquilo, eu quero aquilo. Eu quero aquilo, mas você apanhava. Tá. Né? Então, e também
Com o tempo, eu vi que tinha que mudar o estilo de vida. Meu pai deu muita mão para poder emagrecer, crescer, corrigir os olhos, né? E fiz muitas operações, né? Eu cheguei a ter 19 graus de miopia no olho esquerdo e 16 no direito. E você falou que você lia bastante. Como é que você fazia isso? Lia porque, e também eu ajudava a ficar pior. Porque meu pai me proibia de ler, eu cobria com a coberta e lia com uma lanterna de noite. Mas não deixava ler por quê? O que você lia? Porque era em excesso. Em excesso. Por causa da tua dificuldade do olho, acho que ele tinha essa preocupação. Isso, exatamente. E você foi Né? na E leitura. além do mais, meu pai achava que eu lia muita coisa que não ia servir para nada. Você sempre gostou de leitura. Sempre, sempre. É a coisa que eu mais gosto. Você vê que já estamos começando ativo, hein? Sim. Né? É a coisa que eu mais gosto. Eu leio muito todos os dias, né? Mas tenho. Só que eu sou uma pessoa muito. Que deve ser por causa da coisa do Asperger. Eu tenho métodos para leitura. Sim. Então eu me obrigo a ler, certo? Todos os dias. Uma média de 100 folhas. Mas... Nós vamos chegar nessa tua época. Eu quero saber da época lá da infância. Da infância não, você começou a fazer 2 faculdades. Nós paramos ali. Isso, eu comecei Direito... a fazer e era muito jovem e eu consegui. Porque eu fazia 2, eu consegui fazer as 2 em 4 anos. Direito era 5, mas eu antecipei matérias e porque também se casava com algumas matérias de ciências sociais. Tá. E nas ciências sociais eu fiz 2 partes, porque nas ciências sociais você pode fazer bacharelado e licenciatura plena. Eu fiz os 2 e mais a faculdade de Direito. Só que eu fui tentar fazer antropologia. Não desistiu. Na Unicamp. Fui admitido. Aliás, eu nem pensava muito nesse negócio, porque eu tinha certeza que eu seria admitido. Você está preparado. E aí, o que aconteceu foi que você tinha bolsa, mas aí eu vi que ficava muito na dependência de coisas ligadas ao governo. Então, o ano que eu fiz, eu estava esperando a bolsa, chegou num momento que falava, não vai ter bolsa. Então, aí eu não tinha nem como manter. Então, como eu só sabia estudar, né, quando eu já estava fazendo 2 faculdades, ainda dava aula no cursinho para ver se conseguia receber um dinheirinho, eu fui tentar, eu mudei e prestei exame para mestrado em Direito na PUC, lá em São Paulo. Entrei, era o mais jovem aluno do mestrado, porque só tinha juízes, promotores e tal, e eu. Né? E eu tinha quando eu cresci, e já estava com essa idade, eu era uma figura extremamente agressiva. Na aparência, né? Então... No conviver com as pessoas, você fala? Não, na aparência principalmente, porque eu tinha ficado uma pessoa extremamente violenta. Você se fechou, você acha? E aí comecei a fazer... Então a única coisa que eu podia fazer, trabalhar, era em Direito. Então, quando eu estava no mestrado lá na PUC, eu conheci uma pessoa que era noivo de uma advogada que trabalhava no Pinheiro Neto. Nessa altura, eu já tinha feito as 2 faculdades, estava fazendo mestrado. Comecei a fazer o mestrado na Unicamp no final de semana, porque eu expliquei que eu não tinha dinheiro para fazer, então eu tinha que concentrar minhas aulas no final de semana. Né? Então eu estava fazendo 2 mestrados e falava inglês e francês. E espanhol, mais ou menos. Aí ela falou, vou apresentar você no Pinheiro Neto. Esse rapaz, que era noivo de uma moça, a moça me apresentou. Noemi, ela chamava. Se tornou sócia do Pinheiro Neto e tal. Ela tem um vinhedo em Portugal hoje. E aí eu fui lá e fui admitido num negócio extremamente conservador, que era... Eu cheguei e o cara falou, você é ótimo, você tem um currículo excepcional, você tem tudo que é para você trabalhar na área de capital estrangeiro. Empréstimos, na época o Brasil estava tomando muito empréstimos de capital estrangeiro do mundo todo. Época de desenvolvimento, que foi ali no década de 70. Né? Finalzinho da década de 70, aí a partir de 75, 76,
Aí eu fui trabalhar lá e aí eles falaram, ó, você corta o cabelo, corta a barba, põe um terno, e lá no Pinheiro Neto era terno, era colete ou suspensório. Um negócio extremamente conservador. E eu fiz tudo isso, né? E comecei a trabalhar lá, e trabalhei lá durante 4 anos. Foi um dos últimas pessoas a serem admitidas que não eram prata da casa. Porque normalmente a pessoa começava como estagiário de direito lá e ficava. Eu fui contratado, já era formado. Aí trabalhei, foi realmente uma experiência extraordinária, é um escritório, até hoje, né? Extraordinário. Hoje é onde que era o antigo Banco Santos, para você ter uma ideia do tamanho do escritório. Né? Então fiquei lá, só que aí eu prestei exames para estudar em Colômbia, nos Estados Unidos. Né? Também E por fui que essa admitido. decisão? Porque eu queria ter uma experiência internacional. Isso era teu, dentro de você sempre é o aventureiro que você começou a falar sobre ele. Mas tinha um problema, eu estava namorando, que é a minha esposa, vamos fazer 50 anos de casado. Maravilha. Em 2027. Para poucos, hein? Exatamente. E que era e continua sendo uma mulher excepcional em termos de inteligência, beleza e tudo mais, né? E aí também não tinha bolsa. Então a gente até ia tentar com uma pequena bolsa que meu pai falou que financiaria, mas era pouco, não dava para casar e ter uma vida. Então a opção era e vai, ou e separa, ou não vai. E ela deixou bem claro, só que ela falou, nunca eu vou querer que você jogue isso para mim. E realmente foi o que eu fiz. Então, eu acabei estudando em Colômbia depois, né? Quando já era formado, fui fazer cursos e tudo mais. Quer dizer, ela te deixou livre para escolha e você escolheu. Eu fiz cursos tudo quanto é universidade do mundo, cursos pequenos, mas pagos já pela Johnson, pagos pela Mineração Rio do Norte. Muito bem, então eu fiquei, como eu trabalhava na área de capital estrangeiro... Com que idade que era? Eu tinha 22. 22 anos, novo, já tem bastante história com 22 anos. E aí eu trabalhei no Pinheiro Neto, então com 26 eu mudei para o Banco de Boston, que eu recebi uma proposta ultrajante. Na época, que era mais do que o dobro, e eu queria casar e tal. Agora vai. Então fui trabalhar no banco, na área de direito, mas ligada já com a parte de negociação de empréstimos de capitais. Era o que você queria ou o foco era para o casamento? O foco era mais para o casamento, porque na realidade eu rapidamente notei que a arqueologia, que eu queria tanto, a antropologia, como professor, você nunca ia ter um grande sucesso financeiro. Você ia ter uma vida decente, boa, como milhares de professores têm hoje, mas você não ia ficar extraordinariamente bem de vida. Que para mim não era ser um milionário nem nada. Era você ter uma casa bonita. Estabilidade. Uma estabilidade, você poder viajar para o exterior uma vez por ano, pelo menos, né? Entendi. Uma coisa assim, ter as coisas que você quer de um jeito meio normal. Lógico, que todo mundo busca. Que todo mundo busca. E aí eu peguei, fui pro Banco de Boston, fiquei lá mais quase 4 anos, mas eu era muito ambicioso. Tinha um bom salário, só que havia, dentro do Banco de Boston tinha uma questão de política americana. Né? Tudo que acontecia nos Estados Unidos entre democratas e republicanos refletia. E rapidamente. Porque era um banco americano na época. Depois virou até um banco brasileiro, depois desapareceu, foi vendido nos Estados Unidos. Né? O Henrique Meirelles virou presidente mundial, né? Do Fleet Boston. Né? Uhum. Então eu queria mais. Então passou mais um tempo, eu tinha 29 anos, né? 28 para 29. E eu recebi uma proposta para ir para uma empresa de mineração que estava começando. A sede era no Rio de Janeiro e a mina era em Porto Trombetas, no Pará, no maior município do Brasil em área, chamado Oriximiná. Bem longe, umas 2 horas de avião de Santarém. Né? Mas era para trabalhar no Rio de Janeiro.
na sede principal. Mineração Rio do Norte é uma associação de multinacionais, as grandes do alumínio na época, né? E só tinham 2 sócios brasileiros, que era a CBA Alumínio, do grupo Votorantim, do Emílio de Moraes, e a Vale do Rio Doce, que compunha a parte obrigatória legal de sócios brasileiros. O resto eram todas as empresas do Canadá, né? Mais a Shell, era uma super companhia, e que tinha gasto lá antes de começar a dar lucro, isso na década de 70, mais de $1 bilhão para fazer a companhia. Então eu fui, eu acho que isso, porque eu falava bem línguas, porque era um problema, eles tinham muito a questão de empréstimos internacionais, então o currículo todo ajudou. Mas eu era muito jovem para assumir um cargo de diretor de uma multinacional, eu tinha 29 anos. Uma responsabilidade gigante. Na época, era única, basicamente o único no Brasil que tinha esse cargo tão jovem numa empresa multinacional de ponta. Você se sentia preparado? Não se sentia preparado? Ou você não pensava nisso? Eu nem pensava nisso, porque você tinha um trabalho para fazer, e eu diria que lá na Mineração Rio do Norte foi o meu turning point, no sentido de, aí ficou muito envolvido, eu rapidamente assumi outras funções, porque no início comecei na área de direito, mas aí lá tinha muitas negociações de empréstimos internacionais, lá em Wall Street, né? No First Continental, Bankers Trust, tem um monte de bancos que o Brasil não estava lá muito bem, se lembra que foi decretado o default, o Brasil deixou de pagar, então havia problemas enormes de pagamento desses empréstimos e tal, que tinham que ser renegociados e tal. E a Mineração Rio do Norte, por causa, a Mineração Rio do Norte faz bauxita. Bauxita é aquela da música que fala lá perto de Belém do Pará, eu acho bauxita por lá. Certo? Bauxita é a matéria-prima do alumínio. Tá. E a Mineração Rio do Norte é a maior mina do mundo individual. A maior produtora de bauxita é a Austrália, mas são várias empresas. A Mineração Rio do Norte produz, ela mesma, milhões de toneladas. Foi feita uma cidade, em Porto Lambeiro, foi feita uma cidade com custo pago por empresas. Muito bem. Quando entrei, ela já estava funcionando, mas ela nunca tinha feito nenhuma venda, porque ainda estava acertando todas as coisas, né? Então ela começou realmente a funcionar. Quando estava lá, obviamente não foi por minha causa, foi porque a empresa ficou pronta e era uma máquina também de fazer dinheiro. Uma operação extremamente complexa. Imagina uma companhia que tem lá. Tem uma cidade que foi feita, artificial, enorme, muito bem feita. Tem porto internacional, com tudo, com alfândega, com tudo. E fica mais ou menos do mar uns 1.500 quilômetros. Mas tem porto internacional, chega de navio, super graneleiros oceânicos. Tem aeroporto, hoje o aeroporto é até internacional, mas na época não, era um aeroporto privado, mais simples e tudo mais. E a possibilidade da Mineração Rio do Norte era viagem, porque você ia não só para ver outras companhias do ramo, mas também das companhias das donas, né, as multinacionais. Então ia reuniões na Holanda, na Inglaterra, na África, muitas vezes para a África para ver, porque na África também tem bauxita. Não dá para explorar na África por causa que os países são muito desorganizados, né, em média, né? Então, a operação muito complexa, não dá para investir toneladas de dinheiro sem ter certeza. É uma logística gigantesca. Então, foi muito bom. E também aconteceu lá na Mineração do Norte, um período que a empresa, com um caso único, talvez, no mundo, se voltou contra os seus donos. E essa disputa sobre contrato e quanto devia custar a bauxita, acabou, por causa dos contratos, no Comitê de Conciliação e Arbitragem de Paris. Então, durante 5 anos, eu ia para Paris a cada 2 meses e passava 10 dias. O que,
obviamente, aproveitava, tirava férias depois, já que estava lá e tudo mais. Então foi um período muito bom para conhecer pessoas, gente interessantíssimas. E também, por ser a Mineração Rio do Norte uma empresa de ponta no meio da selva, também todo mundo tinha interesse em saber o que rolava, né? Sim. Então tive chance de conhecer, o projeto Jari estava sendo feito, o famoso projeto Jari, né? Tive chance de conhecer muita gente dessas áreas todas ligadas em mineração. Mineração é um mundo à parte, é um negócio fantástico. É um novo mundo mesmo, é muito diferente de tudo que a gente imagina. Muito diferente, Absolutamente. com muita complexidade, e qualquer investimento é muito grande, né? Então eu fiquei lá muito tempo, 9 anos, e depois de 9 anos, eu já, lá no Rio de Janeiro, já estava estabelecido, tinha comprado uma casa, e terminaram uma casa que ganhou prêmios de arquitetura e tudo mais. E minhas filhas nasceram no Rio de Janeiro, tenho 2 filhas, uma tem 42 e outra tem 40 hoje, mas elas começaram a estudar lá no Colégio Suíço e tudo mais. E aí, só que eu não tinha parentes, eu tinha uns primos só lá no Rio, que eu tenho amizade até hoje, só que eles não moram mais no Rio, moram todos nos Estados Unidos. E aí eu recebi essa proposta da Johnson & Johnson. Isso quantos anos você tinha? Eu tinha... Você estava com 26 quando você chegou lá? Eu tinha perto de 30 anos. 30 anos. Você ficou 4 anos nesse negócio. Não, eu fiquei mais. Não, eu tinha 38 quando eu fui para a Johnson. Então... fiquei 10 anos na Mineração Rio do Norte. Tá. Né? 10 anos na Mineração Rio do Norte. 36. E aí eu fui... Não, com 38 eu fui para a Johnson. Né? Aí, e como é que surgiu essa proposta? Que? Eles te conheciam? Como é que surgiu a proposta? Todos os headhunters me ligavam sempre. Queriam te puxar. Para várias. Eu recebi proposta de outras companhias. Aqui também, nem vou mencionar o nome, mas também outras multinacionais aqui de São Paulo que queriam que eu assumisse como ou diretor ou vice-presidente. Você já estava com aquela tranquilidade de escolher onde Isso, exatamente. Então a ideia de voltar para São Paulo foi para voltar para uma empresa maravilhosa como a Johnson & Johnson, e também porque eu tinha aqui todos os meus parentes, meus pais eram vivos ainda e tudo mais e tal. Então a ideia era voltar. Meu pai já tinha falecido, mas minha mãe, tios, primos, enfim, coisas familiares, da família da minha esposa também. E aí a gente voltou para São Paulo. Para você ter uma ideia de valores, eu estava acostumado a fazer grandes negócios pela Mineração Rio do Norte. Por exemplo, comprar um trem inteiro na Polônia, né? Que ainda era debaixo, antes da queda da cortina de ferro. Então você entra em Varsóvia, né? Entra no local que era, no ministério. Sim. Eu sempre chegava muito mais cedo, qualquer pessoa na reunião. Tem uma mesa assim, grande, 10 horas da manhã, com cadeiras, assim como essa aí. Em frente de cada cadeira um negócio de água e uma garrafa de vodka. 10 horas, eu falei, não é possível que a pessoa tome vodka. Fui até, peguei lá um pouquinho para experimentar. E era forte mesmo. E o pessoal tomava durante a reunião. Por causa do frio, o que era? Era frio, tradição, né? Então, e negociar um trem inteiro com... Eu não entendia nada de engenharia, né? Então, aqui o presidente da companhia daqui falou, já que você está na Europa cuidando desse assunto, dessa ação que eu falei, que era uma ação que na época era 3,5 bilhões de dólares. Você está cuidando disso? Dá um pulo em Varsóvia e compra um trem. Né? Eu falei, mas, né? Ele chamava-se Miguel Rodrigues. Mas grande, né? Eu falei, doutor Miguel, eu não sei nada de trem. Não, a gente manda. Não tinha celular. Então era tudo por fax. Gente, e você tinha que escolher o trem, é isso? Não, aí ele falou, a bitola é X, composição é tal. Primeira coisa que eu chego lá, eu falo que era um trem, bitola tal, tantos vagões, o cara falou, não tem, a bitola é outra. Vai o fax de novo para lá. Então vamos adiar um pouquinho, começo a pensar no assunto, para ver como que eu resolvo o problema de bitola.
Meu Deus. E você imaginava o que era bitola ou já tinha aprendido? Não, eu tinha aprendido, Já né? pegaram. Eu já sabia, bitola, o negócio do eixo, né? Tá. Então, esse tipo de coisa, isso me ajudou muito, né? Para você aprender coisas. Mas desde o começo que a gente começou do bate-papo, você já mostrou para mim que você estava sempre preparado para tudo. Não, eu sabia. O mais interessante é que lá era proibido falar inglês. Sério? Então a reunião tinha que ser em francês, porque havia aquele problema da Guerra Fria. Sim. Né? Então você tinha que falar em francês. Né? E também, assim, coisas interessantíssimas que aconteceram. Também, uma vez eu fui a Guiné, cuja capital é Conakry, ali embaixo, ali perto de Serra Leoa, ali, também para ver, junto com outros acionistas, representantes dos acionistas, para ver um investimento para fazer uma mina de bauxita lá. E tivemos que sair debaixo, de sair do país, porque criou-se uma aringa com um ministro lá de bauxita do país, e ele mandou prender um dos caras que estava na sala. Meu Deus. Então nós, os outros que não foram presos, pedimos refúgio na Embaixada da França, né, que era lá pertinho, saímos como ia fumar um cigarro. Altas não eu, emoções. né, e entramos na Embaixada da França e o cara acertou para tirar a gente do país. Coisa de filme. Quem fazia o vigia da Embaixada da França era a Legião Estrangeira, aquela que a gente vê em filme, sim, e tal. Mas então, deu para ver muita coisa, tem muitas histórias da mineração do Norte, mas tudo era coisa de milhões, né? Então, quando fui para Johnson, o primeiro choque que eu tive foi na primeira reunião que tive, passamos umas 2, 3 horas, se iria comprar uma máquina de fraldas para pôr lá, que custava em torno de 9 a 10 milhões de dólares. Eu achei tão barato que eu estava com a sua, me dá aí que eu assino. Você queria comprar um trem? Não, porque qualquer coisa em mineração é 50, 60, 200, né? É um troço gigantesco, porque máquinas de mineração, por exemplo, na mineração do Norte tem até hoje uma máquina que é uma das maiores do mundo, uma chama-se Walking Dragline. Imagina um guindaste com patas em vez de roda. O negócio é tão caro e é feito único, que foi feito para poder construir essa máquina, foi feito uma joint venture entre a Ishikawa Jarima, que é uma empresa que faz navios no Japão, a Siemens, que faz a parte elétrica, e a Bucyrus, que é a que entende de trator dos Estados Unidos. Eles fizeram uma joint venture para construir uma única máquina. Você está falando de quantos? Quanto vale? Uma máquina dessa, na época, valia uns 600 milhões de dólares. Era um troço que foi feito, desmontado e montado lá. Teve que vir um especial, que era, não sei nem se pode gravar um negócio desse, mas o título do cara era Erector. E a empresa chamava-se, que orientava, era a Bucyrus. Então era o Erector montador da Bucyrus. Né? Então, o que levava muitos trocadilhos para esse negócio. Então, uma máquina gigante, né? Um negócio que você olha aquelas coisas de filme. Bom, tudo na mineração orgânica é coisa gigante, de filme. Sabe esses caminhões de 200 toneladas que você vê em filme? Outra coisa que tinha uma estrada de ferro para levar minério. Uma coisa que quase você não vê, virador de vagão. O vagão chegava, debaixo do vagão saíam algumas garras como se fosse uma mão, segurava o vagão no trilho e virava de cabeça para baixo o vagão inteiro, junto com o trilho. Meu Deus. E voltava, aí andava outro vagão. Então, tudo um troço gigante. Foi a primeira vez que eu vi supergraneleiros oceânicos, navios tão grandes e tão largos que não conseguiam atravessar o Canal de Panamá. Superava a largura do Canal de Panamá. Hoje, agora com a reforma, foi feita uma reforma, o Canal de Panamá passa. Mas durante muito tempo não. Então esse navio ia para Trombetas, buscar a bauxita, e se ele tinha que levar para o Japão,
Ele saía Rio Trombetas, pegava Rio Amazonas, passava ao norte da ilha do Marajó, arrastando o fundo no chão, do peso. Meu Deus. Descia até o Estreito de Magalhães e subia de novo até o Japão. Você imagina o custo Meu Deus. de um negócio desse. Coisa Então, cara, né? foi um troço. Então, tudo isso envolve muitas negociações. Ali foi uma história de vida e aprendizado gigantesco. Foi. Quando você veio para Johnson, você veio tranquilo. Sem contar vou dizer, os problemas individuais que você está no meio da Mata Amazônica, onde ainda estava começando a se falar em meio ambiente. Meu Deus, sem contato com ninguém. Celular, Então, telefone, essa área acabou ficando comigo. Porque eu fiquei diretor, que era assuntos legais, assuntos governamentais, negociações internacionais e outros. Outros era tudo que não cabia nas outras diretorias, que era meio ambiente. O que eu gostei, a parte de arqueologia. Aí, chegou. Entendeu? Inclusive, fui contratar professores na Alemanha, cara especializado em arqueologia de trombetas na Alemanha. Né? E quem deu as dicas foi o Museu Guild, lá de Belém do Pará. Excepcional museu, tem muita coisa lá que a Mineração do Norte cedeu para eles e tudo mais. E ali foi uma vida, porque a extração de bauxita é um negócio extremamente agressivo à Mata Amazônica, porque não é um buraco no chão. Você imagina, na época que a América do Sul era grudado na Europa, tá? Ali teve uma erupção gigantesca. Então, a bauxita é um minério, Sim. Ela se espalhou. Você imagina uma mesa de bilhar com centenas e centenas de quilômetros quadrados, que depois, 18 mil anos atrás, com o degelo, cresceu a Mata Amazônica. Mas ela é uma mesa de bilhar e por cima foi destruído um pedaço, foi virando, tem uma camada de terra que podia variar de 3 a 60 centímetros. E para você tirar a bauxita, você tem que remover a floresta. Remover, eu quero dizer, quando é remover, não é remover árvores. Árvore, terra, tudo. Tudo, não existe mais. Entendeu? Claro que a Mineração do Norte era pioneira nesse negócio, tinha muita gente boa, já discutindo o meio ambiente. Então, essa terra era separada e depois era jogada no buraco que fazia. Você vinha com esse walk and drag line para tirar dinamite e tudo, era um negócio, uma operação gigantesca. Trem, porto, tudo isso representa negociação, investimento, dinheiro pesado. E muito. Muito. Coisa que não faz ideia. Né? Meu Deus. Então, quando eu saí de lá e vim para Johnson, eu ficava muito à vontade, porque as negociações eram extraordinárias, mas e você tinha que tomar cuidado. Você teve uma grande aula, violenta. Mas então eu tenho muita experiência. Sim. Né, em negociações e tal, e foi uma época que a Johnson estava fazendo uma reestruturação em nível da América Latina, fechando alguns locais, abrindo outros, para concentrar tudo em São José dos Campos, onde que vocês passam lá é a maior fábrica do mundo da Johnson, por causa das várias fábricas que tem. Tá? E a sede era em São Paulo. Então, quando você veio para Johnson, você veio para organizar? Eu vim para organizar essa parte que era a parte legal, assuntos governamentais e tudo mais, que tinha que conversar muito, né, sobre isso. Então foi muito bom. Aí eu vim no começo inicialmente como diretor das 3 áreas, né, que era da Janssen, e era essa outra parte de produtos profissionais, e da parte mais visível da Johnson, que é a parte de crianças, bebês e tudo mais, que era. E depois aí já fui promovido a vice-presidente do Brasil, depois vice-presidente da América Latina. Foi onde que eu aposentei. A Janssen é um laboratório, né? A parte laboratório da fábrica. Laboratório, que faz vacina. Inclusive nós tomamos a vacina aí da Covid aí, foi uma das vacinas, foi da Janssen. Isso, exatamente. Você direcionou, então, quer dizer, você fez até o fim, você foi até como o vice-presidente? Vice-presidente. Da América Latina. Podia, obviamente, por tradição, todos os presidentes da Johnson vêm da área de marketing. Então,
Poderia acontecer, mas já não tinha mais tempo, né? Trabalhei 23 anos lá. E aí você se aposentou então com que idade foi? Eu aposentei com 62. Como é que foi? Você falar agora você vai ser aposentado? Na realidade, eu fui forçado a aposentar, no sentido não pela companhia, mas pela saúde. Eu estava no bico do corvo. Você fala muito ruim. Mal? Mal, eu fazia muita ginástica, isso que me mantinha. Mas quando eu tive um problema seríssimo de falta de dormir, de pulmonar e tudo mais, fui fazer um exame no Einstein, a minha esposa estava junto, né? Eu tive uma espécie de um ataque de tosse compulsiva no Einstein, aí chamaram muitos especialistas para saber que era um negócio raro. Era tão raro que disseram que eu tinha fungos amazônicos no pulmão. Nossa, por causa da mineração do norte. Com certeza. Né? Então eu tive que ficar em câmara hiperbárica para queimar os fungos. Então você foi literalmente pedido para sair por causa disso aí, para saúde. Não, e estava muito ruim, mas eu não achava que eu estava tão ruim. Tudo bem, eu tinha problema, me dava muito sono às vezes, só já não estava dando para dirigir mais, porque eu dormia na direção. Você não dormia de certo. E aí, isso era uma sexta-feira à tarde, e o médico falou: você tem que começar a usar CPAP imediatamente. CPAP é um respirador artificial. Não, é um respirador artificial. Mas diariamente? Diariamente, eu uso até hoje. Mas para dormir? Para dormir. Né? E eu falei: tudo bem, pode comprar, faz. Ele falou: o senhor não entendeu, não dá para o senhor sair daqui. Você está há 10 anos vivendo entre ou um infarto ou um AVC. Eu deixo o senhor sair daqui. No estacionamento você pode ter um AVC. E você nunca cuidou da sua saúde? Não, eu cuidava, mas eu fazia aquele check-up normal. Tá. O cara falou: você tem alguma coisa? Não sinto nada, mas estava com problema já de dormir muito. A minha mulher falou que, quando eu pus o CPAP, você tem uma ideia, várias vezes nos dias que eu comecei a usar, primeiro eu comecei a dormir muito. Tinha dia que eu dormia 15 horas, 12 horas. Né? Às vezes eu acordava com ela mexendo em mim. Eu falei: por que você está me acordando? Porque eu achei que você está morto. 15 horas. Porque está tão parado, porque no meio da noite, eu, meio dormindo, né? Eu sentava na cama, fazia discurso em francês ou em inglês, eu começava a falar de alguma assunto. Totalmente ligado o cérebro. Gente, Né? E aí, quando eu aposentei, comecei a fazer outra coisa. Uma das coisas que eu fiz boas quando eu aposentei foi voltar a jogar xadrez. Que eu sempre gostei, mas nunca mais tive tempo. Eu jogava quando eu era jovem, né? E depois eu parei durante 45 anos e voltei a jogar depois. Já jogou com o Renato? Já. Você ganhou? Ganhei, mas ele joga muito bem. Ele está destreinado. Naturalmente, se ele treinar um pouquinho... Ele falou para você o apelido dele era xadrez ou não? Não, ele nunca falou. Nunca falou isso? Não. Pelo menos a turma não era xadrez. Era xadrez. Ele ficou até um pouco vermelho. Meu apelido era xadrez mesmo. Você nunca contou que você jogava bastante xadrez? Não, a gente joguei, né? A gente teve a oportunidade de conversar depois, o Ricardo. E a questão que nos une até, né? Eu falo que o xadrez é um esporte individual solo, né? Solo. Mas é que acaba nos unindo, né? De uma certa forma. E eu conversei com ele, falei: cara, eu joguei profissional durante um período, ele também jogou profissional durante um período antes, inclusive, né? Quando ele era mais novo também. E depois ele voltou a jogar agora com mais idade, depois desse processo todo. E a gente se cruzou, sem querer, né, Ricardo, um dia. E ficamos amigos nesse sentido. Mas o Ricardo tem um histórico muito bom no xadrez também. Quantas horas foram essa disputa aí, você lembra? Quanto tempo vocês demoraram para... Não, a gente jogou partida rápida. Eu depois que parei de jogar, eu fiquei 20 anos sem jogar, 25 anos sem jogar. Porque o xadrez tem que ser muito tranquilo, né? Tem essa estratégia. E eu fui estudar, e eu fui jogar o xadrez aquele dia. Foi a primeira vez que eu joguei xadrez depois que eu parei de jogar. Jogando lá em casa do Ricardo.
Medo. Ele venceu a primeira partida, eu venci a segunda partida, ele venceu a terceira partida. Então ele venceu 3 partidas, 2 partidas, eu venci uma partida. Não é melhor de 3 isso não? É, melhor de Mais ou 3. menos Tá isso. faltando mais uma, então. Não, depois ele tem jogado, eventualmente. Mas hoje eu jogo, gosto de jogar, porque agora você tem mais tempo e eu gosto de me divertir. Então, o ano passado eu já fui disputar o Campeonato Mundial de Seniors, né, que foi na Ilha da Madeira, no Arquipélago da Madeira. Esse ano eu vou novamente, é no final do ano, é no final de outubro, vai ser em Portugal. Eu defendo a equipe brasileira na categoria senior. Né? E é muito bom. E como que é essa preparação? Então, é só estudar um pouco, jogar um pouco, é mais estudar, ir lá e jogar, e é gostoso de ver, porque nesse último que eu fui, tem uns 62 países, 226 na minha categoria, eu peguei 81 do mundo. Tudo bem que tem muita gente melhor que eu nessa idade, mas disputando só tinha isso, certo? Mas você tinha um monte de grande mestre, disputando pessoas que têm o título de grande mestre. Então, também, você vê o melhor do Brasil que foi junto com a gente, chama-se Jaime Suni, foi campeão brasileiro, um gênio. Então, o cara, além de ser gênio de xadrez, uma pessoa extraordinária. E ele pegou 20º lugar. Você vê que o nível, que eu quero mostrar isso, porque ele é grande mestre. Sim. O nível altíssimo da competição. Porque xadrez é uma coisa que você consegue manter um bom tempo ainda. A questão é que, mesmo com a idade, por isso que também divide em idades. Com a idade você vai perdendo. Isso é, né? Eu sempre digo que a idade é inexorável. Né? Por isso que eu digo que o único Deus que existe é a morte. Sim. E só tem uma oração que você tem que fazer todo dia pela manhã. E a oração é: hoje não. É a oração que você faz para a morte. Todos os dias pela manhã. Hoje não. Já que você tocou nesse assunto, se for parar para pensar desde o início da tua vida, sempre a doença te acompanhava, entre aspas, o problema, a visão, a vista. Isso. E praticamente para na tua aposentadoria devido a um problema de saúde. Uhum. Quer dizer, isso mexia psicologicamente com você? Mexeu? Não sempre foi tocando a vida? Não, porque eu sempre fui um atleta. Né? Eu sempre gostei muito de atleta. Eu faço hoje, eu tenho uma professora, né, personal trainer, que eu moro na fazenda, e ela vai todos os dias. Você acha que então os problemas vêm para você, mas não é que você não liga, mas você quer superá-los? Sim, sem dúvida. Ele não é aquele cara que abaixa a cabeça, eu tô doente. Não. Então vem que eu vou te detonar. Exatamente. É mais ou menos por aí. Exatamente. Eu acho que você tem que fazer o máximo para permitir você chegar a uma idade. Eu tenho 74. Tá? Então, quando você está nos 74, você começa a ver a fita de chegada, ou pelo menos imaginar que a fita de chegada, inexorável, não está tão longe. O importante é como você vai chegar lá. Você pode chegar altivamente, batalhando, tentando não estar se arrastando, né? Para chegar lá, você tem que tentar chegar bem com a cabeça e com o corpo. Certo? Então, você vê que tem pessoas assim que morreram, mas que foram bem até o fim. Abílio Diniz, que todo mundo conhece. Sim. O cara que sempre fez ginástica e tudo mais, morreu, mas, vamos dizer, morreu altivamente. Tá. O meu sogro, pai da minha esposa, ele morreu com 93 de AVC, mas ele dirigiu carros até 90 anos. Ele tinha uma vida super esportiva, ele fazia um pouco de ginástica, andava muito e tal. Então você vê que tem vários jeitos de chegar. Agora você vai em asilo, você vê gente em situação muito ruim, na cadeira de roda, com Alzheimer, com tudo. Então você tem que combater essas coisas. E jeito de combater, por exemplo, Alzheimer, o xadrez é uma coisa recomendada. Entendi. Não é só xadrez. O xadrez é considerado o primeiro. O segundo, coisa que mexe para você pensar, é bridge. Terceiro é sudoku. Quarto é palavras cruzadas. Então, se você tem disposição e também leitura diferenciada, né? Você tem que ler livros, literatura, livros de história, se manter informado.
entendeu? Então, acho que tudo isso faz parte. E ginástica. Ginástica é importantíssimo. Eu faço ginástica todos os dias. Todos os dias. Hoje, por exemplo, eu não fiz, porque eu vim para cá. Saindo daqui, vai. Talvez, não sei, né? Se é todo dia, tua cabeça não vai deixar você não fazer. Então, eu faço mais ou menos, no total, por dia, 1h30. Tá. Entre andar depressa e ginástica com pesos dentro da piscina. Mas é coisa... A Cláudia, que é a minha personal trainer, ela ganhou o Schwarzenegger de fisiculturismo 2 vezes. Obviamente eu não faço fisiculturismo, mas ela é uma professora de ginástica excepcional, então ela não dá moleza, ela puxa. Não é assim, faz assim, não deu, muda, não, tem que fazer, força, vai e fica, que precisa desse estímulo. Porque se deixar para você fazer meio sozinho, você tem que ter muita força de vontade. Quando ela não pode ir, eu tenho a força de vontade de fazer, mas eu não sei se ao longo de 1 ano eu manteria essa força de vontade. Porque conforme você vai envelhecendo, Sim, sua disposição vai diminuindo. Agora, o ser humano também, falando sobre essas coisas de estudo, né? Eu fiz até o mestrado aí de arqueologia, e isso envolve muita parte de biologia evolutiva. O ser humano, ele não foi feito para fazer ginástica. Ele fazia ginástica, você não vê leão fazendo ginástica, tigre fazendo ginástica, entendeu? Eles fazem uma ginástica natural, porque eles têm que correr atrás da presa, senão não come. O ser humano tem mais ou menos, o Homo sapiens tem 300 mil anos, dos quais 290 mil anos ele era um coletor-caçador. Ele corria atrás do que ia comer todos os dias. Então a gente normalmente estava bem. Com o advento das cidades, plantação, as pessoas foram ficando e, finalmente, nos últimos 150 anos, com o advento de transporte, de tudo mais, o ser humano diminuiu muito a sua atividade física. Então, lá no seu DNA que tem come o máximo que der, porque você não sabe se você vai comer amanhã. Que era como o ser humano vivia. Que é o que reserva. Então, você vê, leão mata um bicho, come até ficar meio abobado, e aí deita e fica lá, né? Esperando, porque não sabe se vai comer amanhã, entendeu? Então, isso, o ser humano, nós somos muito instinto ainda. Claro que a nossa civilização acabou domando os seus instintos primários, mas, no fundo, nós somos animais predadores e violentos. Então, toda a civilização é para a gente aprender a viver em comunidade com o mínimo de atritos possível. Mas você vê que as disputas são grandes. Disputas físicas, problemas de violência, que inclusive a gente vivendo muito no Brasil agora, né? As disputas entre empresas. Aquele ditado do Yucca Pirama, né? E também vários ditados como a luta é vida renhida, viver é lutar. A vida é um combate que aos fracos abate, mas aos fortes e aos bravos só faz exaltar. Isso é um resumo típico de um ser humano, né? Isso é um resumo típico. Para pegar, então, aproveitar esse gancho teu aí, quer dizer, com a tua idade hoje, de toda a experiência de vida tua, que você chegou até hoje aqui com a gente, contando toda essa experiência, resume para mim um pouco, não é sem pensar, mas realmente com essa emoção que você está falando agora, o que é poder? Poder é você fazer da sua vida o que você quiser no momento que você quiser. Eu vou falar até uma frase em inglês, também vocês vão ter que editar. Nos Estados Unidos, o sonho da classe média que está lutando é você trabalhar, e quando você chegar numa idade, você ter um negócio que chama de fuck you money. O que é o fuck you money? É você estar numa posição de falar para qualquer pessoa, fuck you, eu não vou fazer isso. É o poder de fazer o que você deseja fazer. Isso, claro que você tem que ter umas exceções. O cara põe
um revólver na cabeça Sim, da sua sim, filhinha sim, sim. e fala, pô, se você não fizer, eu mato. Lógico. Obviamente. Agora, Uma vida normal. numa vida normal, a hora que você tem esse poder de fazer o que você quiser, na hora que quiser, eu quero sair daqui e no fim de semana eu vou jantar em Paris. E você ter o dinheiro para comprar uma passagem, não precisa ter o avião, mas se comprar a passagem, ir lá, ir no restaurante e não se preocupar com quanto você vai gastar. Entendeu? Ou você querer fazer uma viagem, ou querer fazer um gosto que você teve quando criança, eu vou tentar correr, eu conheço vários, né? Fazer uma corrida pelo Vale da Morte nos Estados Unidos a 40 graus, vai demorar uma semana, mas para isso tem essa idade, tem que ter uma estrutura de apoio, e você tentar fazer. Isso é você poder realizar os seus sonhos sem se preocupar como é que vai ficar a sua vida depois que você realizar o sonho. Tá. Né? Isso é poder. E É você poder tomar a sua se decisão que encaixa o você sucesso acha... também, isso aí? O quê? Se encaixa junto com o sucesso, o poder ali? Sim, porque isso é uma coisa, o sucesso te dá essa margem de você poder fazer as coisas. É você querer dar um presente para os seus filhos, ou para uma pessoa que você acha que merece um presente, sem se preocupar. Inclusive, eu escutei isso, a primeira vez que eu escutei isso, foi de um amigo meu aqui de São Carlos, que eu admiro muito, que é um grande investidor, né, que chama-se Rubens Guzzi. Ele falou que o sonho... o pai dele tinha um hotel aqui, um hotelzinho. Ele é daqui, ele tem fazendas aqui na região e tal. E ele sempre falou que o sonho dele não era ficar rico, milionário. Era poder chegar... Ele sempre gostou muito de comer. Falou, era chegar num restaurante, pedir o cardápio e pedir pôr um guardanapo no preço e escolher qualquer coisa, sem se preocupar com o preço. Ele falou, isso para mim é a liberação. É a hora que você puder entrar em qualquer restaurante do mundo e pedir qualquer coisa sem se preocupar com o preço. É a liberdade de escolha. É a liberdade de escolha. Essa que é a coisa. Claro que cada pessoa varia. O que pode ser importante para você, pode não ser importante para ele, não é importante para mim. Certo? Se o seu sonho fosse ter, eu quero ter vou mudar para um país e ter 20 mulheres, tudo bem, be my guest. E tem aquele que é feliz só com uma. Exato, quem quer ser feliz só com uma e quer viver bem. Sim. É o entendeu? Sucesso. Então, não depende, é a sua liberdade, é você isso. conseguir uma liberdade de você poder fazer o que você quiser, na hora que você quiser. Claro, considerando o entorno, né? Sim. Eu quero ser um serial killer. Bom, aí você vai ter que ter algumas limitações, certo? Você tá doido. Né? Então, isso que eu digo, dentro da normalidade é você poder fazer o que você quer, a hora que você quer. As escolhas. Né? Sem ter problema. É isso aí para você também? Mas para isso tem que lutar muito, né? Sim. E como eu digo, hoje em dia o recado que eu dou para os jovens é: fora dos livros não tem solução. E outro ditado que eu digo sempre é um ditado americano, né? There is no free lunch. Não tem jantar, almoço grátis. Alguém está pagando de alguma forma. Né? Então, você tem que estudar muito, trabalhar muito, não pensar em soluções fáceis. A sorte ajuda? Sem dúvida. Sem dúvida. Né? Que a sorte ajuda, mas aquela história que falam muito no Brasil, se o cavalo passar arriado, eu monto. Sim. Eu falo, depende. Primeiro você tem que saber que é um cavalo. Segundo, você tem que saber se ele está arriado. Terceiro, você tem que saber andar de cavalo para não cair do cavalo. Então não é tão simples assim. Você tem que ter um conhecimento muito bom para poder saber que existe uma oportunidade. Sim. Né? Você vê, o Elon Musk, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu posso não gostar dele como pessoa, como não achar mas cara inteligente, como empresário, como visionário, ele é um cara... O cara dá ré no foguete, meu amigo. Exatamente, uma visão. Ele descobriu... Outro dia eu estava vendo uma série do cara que descobriu nos Estados Unidos como tirar dinheiro de montanha congelada.
E o cara criou as principais estações de esqui dos Estados Unidos. O cara viu uns noruegueses, ele não inventou esqui, mas ele viu uns imigrantes noruegueses nos Estados Unidos andando lá por Park City, toda aquela parte do Colorado, a parte de Utah em alta, via noruegueses, suecos andando de esqui, trabalhando, indo caçar. Ele falou, pô, essas montanhas não valem nada. É gelada o tempo todo e tal. O cara falou, pô, mas o que eu posso vender? A emoção. É uma coisa que você não compra em loja. É aquela ideia. Quando você é pequeno, você brigou algumas vezes. Certo? Brigou na mão. Ok? Qual a sensação que você teve depois? Te dá um relaxamento. Por quê? Porque você usou aquela parte animal que você tinha de 290 mil anos numa coisa que hoje você está retido, bonitinho e tudo mais. Então, você vai num parque da Disney, o que te oferece o parque da Disney? Você anda de montanha-russa, você arrepia, ou sua adrenalina vai a 1000, segura, de um jeito seguro. Então ele está te vendendo a emoção, certo? Emoção não tem preço, entendeu? E o cara bolou estação de esqui. E aí, junto do parque, o cara fez uma cidade, fez uns puta restaurante e tal, entendeu? Sim. Então você vê São oportunidades que surgem de coisas e que estão surgindo cada vez mais, né? O mundo mudando cada vez mais. Lá num dos parques da Disney, tem logo na entrada, tem um escrito na frente. O que o homem pode imaginar, o outro homem pode fazer. Júlio Verne escreveu isso. E é o que aconteceu. Tudo que ele imaginou, viagem à Lua, trens especiais, viagem ao fundo do mar, tudo. Ele imaginou e outros caras fizeram. Então não tem limite para o ser humano. Não tem limite, desde que você esteja disposto a pagar o preço. Mas isso te alegra e também te preocupa ou só alegra? Porque esse limite do ser humano, ele também te alegra? Me alegra muito. E não te preocupa também? Não, não tem limite? Não, porque eu acho que a própria sociedade hoje ela foi criada para pôr limites. Às vezes demora, às vezes não demora. Você vê, falando um pouco do Trump, o rolo que está acontecendo esses dias. Em algum momento, isso daí vai ser controlado por efeitos macroeconômicos, de criar uma inflação nos Estados Unidos e tudo mais. Então, o próprio organismo pode demorar um pouco, mas eu acredito nisso. Vai ter um balanço. Exatamente. A fumaça está lá, mas ela vai subir. Então, ela vai embora. Não, eu não sei se do jeito dele, ou ele vai ser contido lá, porque de repente é um tiro na água. Ele acredita num primarismo, que eu vejo um primarismo econômico. Ele está tentando fazer o mundo voltar a 50 anos atrás. Entendeu? Então, o cara negar que hoje o mundo é pluralista, que você tem que ter, que alguns países fazem algumas coisas melhores por causa das suas condições de país, e você negar isso, dizer, o Brasil não faz boa agricultura. Ao contrário, o Brasil faz a melhor agricultura do mundo. Sim. Entendeu? Então, claro que se eu sou um país da Europa e que não tem campo para boi, plantar e não sei o que, eu vou comprar do Brasil, mas muito mais barato. Mas é evidente que você tem que criar um negócio desse. E isso serve para qualquer coisa. Sim. Né? Então, esse equilíbrio, o mundo hoje está caminhando rapidamente para ter. Claro que, porque todo mundo fala, mas ainda tem muita coisa. Não, tudo bem. O ser humano, hoje, ele tem essa capacidade. O século XX, apesar das 2 guerras que nós tivemos, apesar das centenas de guerras pequenas, foi o século mais adiantado do mundo, que menos morreu pessoa, mesmo considerando os milhões que morreram na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque não temos mais fome do jeito que tinha. Tem fome no mundo, claro que tem. Mas não tem. Antigamente as pessoas morriam de fome aos montes.
não era só gente muito pobre, era gente classe média. O problema de pandemias. Você viu, nós tivemos a pandemia nossa de Covid, morreu muita gente pelo mundo, mas a gente ultrapassou. Tá? Ultrapassou, morrendo pouca gente se comparar com peste negra, com a gripe espanhola. A gripe espanhola, todo mundo falou, vai ser como a gripe espanhola. A gripe espanhola matou mais de 30 milhões de pessoas. A Covid matou 8, 9 milhões de pessoas no mundo. E lógico que a gente está falando num mundo que hoje ele é muito mais populacional, né, do que era lá atrás, né? Então você vê que a gente está caminhando, né? Está caminhando. Mesmo falar ameaça nuclear, várias vezes nós tivemos com ameaças nucleares e o ser humano conseguiu se superar, sem se autodestruir. Hoje dá para se destruir? Certamente a ameaça continua, mas o fato é que não aconteceu. Você tem sonhos futuros? Você tem alguma coisa, pensamento de sonhos ou não? Agora é estabelecer o que você tem e manter um... Não, o sonho meu já é um sonho normal de pessoas. Eu faço o que eu gosto, porque eu já cheguei nesse negócio. Claro, porque eu nunca tive sonho de ter um avião meu. Um avião, um Boeing só para mim. Ter um iate de navio. Com o seu nome. Né? Então, e também, mesmo hoje, poder comprar um negócio mais modesto, eu não tenho mais paciência. Você já aprendeu também que da parte da vida que é viver com pouco você vive feliz também. Você não, tem, mas você tem o pouco pode ser... Pouco aquilo que nos satisfaz. Sim, exatamente. Porque as pessoas... Você ir num super restaurante e não ter problema para eu falo assim, se você gosta com pão, presunto e queijo, a pessoa, você gosta de comer, a pessoa, não, você não precisa mais comer pão, presunto e queijo, você pode comer... Não, eu gosto de pão, você lembra? Exato. Pô, eu gosto. Não mudar o que você é porque você tem. Exatamente. Não, eu gosto muito de viajar, então dá para viajar bem e tudo mais, mas eu vejo que muitas pessoas nas mesmas condições já começam a ser limitadas pela idade. Eu tive um tio, na realidade era um tio segundo, né, que era dono de uma cadeia de farmácias em Ribeirão Preto. E ele viveu muito bem até os 84 anos. Mas a partir dos 82, e ele viajava com um grupo de pessoas muito ricas, alugavam o navio só para eles. Não é alugavam iate, alugava navio. E assim, 50 casais, um navio que levaria... É uma cidade. É uma cidade. Né? Só que ele falou, Ricardo, eu falei, para onde você vai agora? Ele foi me visitar na fazenda, lá com o motorista e tal. Falou, não vou para lugar nenhum. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque é o seguinte, a gente vai tomar um navio para o Mediterrâneo. Aí eu mencionou a história do navio. Ele falou, por aí eu tenho que pegar um avião. Dentro do aeroporto, eu tenho que andar quilômetros lá dentro. Aí eu pego o navio, mesmo indo de primeira classe, tem compressão, descompressão. Chego lá, eu estou baleado. É 4 dias para me recuperar do fuso horário. Certo? Na volta, é a mesma coisa. Falou, perdeu a graça. Sim. Então, não dá para fazer. Entendeu? Não dá para fazer. Então, o sonho seu tem que ser adequado também ao seu momento. Ao seu momento. Né? Claro que quando você é jovem, você não tem limites, porque você tem muito tempo para pensar, para corrigir, para fazer de novo. Né? Então, você tem essa massa de manobra. Conforme você envelhece, a sua massa de manobra diminui, mas você tem que ter consciência disso para você se divertir. O Ricardo, né, ele, além de ser um grande empresário, obviamente, né, mas foi um grande executivo. Então, a ideia de trazer o Ricardo aqui, assim como nós trouxemos lá o Capi, da Faber, é para mostrar também a vida de como foi o processo dos executivos, de alguns executivos, né, que chegaram lá. E uma vez eu conversando com um grande executivo também de uma multinacional, um amigo que eu tenho, enfim, e ele me disse que, com 56 anos, ele me disse que estava repensando algumas coisas da vida. E aí a conversa foi que, dentro de um espaço, que ele me falou uma frase que eu memorizei e guardei, assim, né? E eu falo que eu gosto muito de conversar com o Ricardo, exatamente por conta disso, pelas experiências de vida, pelas viagens que já fez. Quantos países, Ricardo? Você 141. 141 países. Pouquinho. Visitou 141 países,
né? Enfim. Então, o nível de cultura, o nível de Gigante, conhecimento, né? gigante. É muito grande e abrangente. E aí, essa pessoa me disse uma frase que também é sensacional e que eu registrei, que foi o seguinte: por mais que você queira ou não queira, algumas pessoas vão ver ali 75 primaveras, 75 verões, 75 invernos. Então hoje começou o nosso outono, né? É mais um de 75. Ele diz o seguinte, né? Quero chegar bem com 75 com qualidade. Alguns estendem a 80, 85, mas vamos pegar na média, né? Que a gente falou ali da média da vida do brasileiro. São 75. Então, são 75 primaveras, 75 verões, e a gente está tão acostumado a falar assim: hoje é o primeiro dia do verão. Chegou o primeiro dia do verão. É menos um verão. Exatamente. Tá. É É menos verdade. um. É verdade. Né? Então, ele falou, eu tô com 56 na época, nessa conversa, e ele me disse assim, eu estou me preparando para os 75. Faltavam 19, né? Dentro da contagem dele, ali, né? Da perspectiva dele. Então, do que a gente está falando aqui do todo, né? Para as pessoas que estão nos escutando, viver bem, né? Viver com saúde, com qualidade de vida. Não é quantidade, é qualidade. Não, qualidade. É fazer as escolhas certas. Ser feliz. Escolher o caminho, ser feliz. Aquilo que te dá prazer de fato. Aquilo que a gente realmente... que valida a gente como ser humano, né? Pelas experiências que a gente passa. E muitas vezes a gente percebeu nesses bate-papos, esses 10 entrevistas aqui, que as pessoas não querem perder a essência. Você perdeu a sua essência? Você acha que em algum momento você é a mesma pessoa? Eu continuo, só com uma essência mais controlada. Sim, né? porque na realidade você educou. Você se educou de alguns problemas que você se aceitou que você tinha. Eu acho que foi através daí que você hoje moldou aquela pessoa. Isso. E ainda dorme dentro de você. Sem dúvida. Nunca vai fugir, mas você controlou o instinto. Eu gosto muito de ditados e aforismos, porque são pessoas muito sérias que pensaram bastante antes de deixar alguma coisa. Tem um aforismo que diz: nós somos o que pudemos ser e não o que nós sonhamos ser. Isso é muito importante, porque você pode ter um sonho lá em cima, mas você chegou na sua vida hoje, e o importante é você estar feliz onde você chegou. Exatamente. Porque às vezes você tinha feito um sonho muito alto, certo? E você não fez o plano. Eu não digo que não possa chegar no sonho. Só que se você tem, quanto mais alto, você tem que ter mais preparo, mais dedicação. Né? E mesmo assim, não é garantido. Por isso que diz, nós somos o que pudemos ser. E não o que sonhamos ser. Sim. E aceitar isso. Porque se você pode ter chegado lá no seu sonho, mas você queria mais alguma coisa. Eu acho isso muito importante, você ter o estímulo, né, e não deixar morrer. Então, o que é importante para mim hoje? É o que eu já faço, é viajar, é ir num bom restaurante, ter uma vida familiar muito boa. Mas é importante também você curtir o sucesso, porque muita gente vai crescendo, vai esquecendo de curtir o momento. E quando chega lá no topo, nem lembra o que aconteceu. Mas o importante é... Cada momento ele lembrar, tem que ser curtido. E você tem que ter essa sucessão de momentos bons, né? Ou seja, quando você... hoje foi um bom dia. Né? Fiz o que eu gostei, né? Dormi direitinho, né? Fiz o que eu gosto, li. Para mim, leitura, como eu digo, leitura é um negócio muito importante. Então, eu fico feliz em ler. Né? Fico feliz. Eu vi pessoas que se suicidaram porque não podiam mais ler. Como foi aquele famoso ator, esqueci o nome dele agora, que se suicidou, era um galã de televisão, bonitão. Todas as mulheres o desejavam e tudo mais, mas ele adorava ler. Quando ele ficou velho, morava num sítio e ficou cego. Então o cara perdeu tudo a essência da vida ali. A essência da vida dele, e acabou metendo uma bala na cabeça. Ele tinha 88 e tudo mais. Né? Então, se você cultiva, hoje em dia, por exemplo, você não pode ler, mas alguém pode ler para você. Você paga e alguém lê para você. Ou você compra livros falados.
Então você tem essa tecnologia que você pode substituir uma coisa pela outra. Ah, mas você não está com prazer de pegar o livro. Tudo bem, mas tem que ver que você tem 88. Sim. Certo? Então, dentro da coisa, você está fazendo. Você tem uma vida familiar. Pessoas, você ainda é muito moço, mas eu já tenho neto, não são grandes, mas a convivência com eles me deixa muito feliz. Eu acho muito prazeroso você ver eles descobrindo e falando o que querem ser, as coisas, entendeu? E você poder tentar ajudar, dar um conselho e tal. Tudo bem que eles não vão se lembrar. Eles passam a se lembrar depois dos 15 anos. Até 15 anos eu acho meio difícil. E os ensinamentos, por mais que você ache que o teu filho ou a pessoa não vai escutar, num dia ele vai lembrar daquela mensagem. Um dia vai. A gente espera que sim. Sim, você lembra de muitas coisas, eu lembro, não tem jeito. Sem dúvida. E entrando nesse contexto aí também, para finalizar um pouco o nosso bate-papo também, que está excelente, aquela brincadeira do orelhão, eu gosto de brincar disso aí, aquele orelhão. Sei. Eu te dou 3 fichas dessa vez. Tem gente que só dou uma, hein? Te dou 3 fichas. Nessas 3 fichas são o seguinte: uma é para você, aquele menino de 8 anos com problema na visão, você ligou. Você, com essa idade hoje, ligou, ele atendeu. Você tem 50 segundos para falar para ele. O que você falaria? Eu falaria que eu queria ser, quando eu tinha 8, que eu queria ser magro, esportista, enxergar bem. Isso eu faria. Isso que eu gostaria de ser quando eu tinha 8 anos. Mas o que você falaria hoje, com essa tua idade e experiência para ele? Que eu consegui. E aí ele passa o telefone pro teu pai, que ele fala: o que você quer comigo? Também o meu pai foi uma pessoa que eu sempre tentei provar que eu era melhor do que o meu pai pensava. Sabe que o meu pai nem queria que eu casasse com a minha esposa. Porque ele falou para mim: você é louco, você vai deixar essa moça infeliz, e a família dela é muito boa, e vai pegar mal para mim, para ele. E eu, ao contrário, teria mostrado para ele: tenho 50 anos de casado, tive uma família feliz, fiz um sucesso maior do que do meu pai, em termos financeiros, né? E de vida, porque meu pai morreu, sendo médico, ele morreu com 67. E queira ou não queira, ele acabou te ajudando sendo o cara que você é. Sem dúvida, sem dúvida. E aí ele passa o telefone e fala: tá bom, e aí fala: é tua mãe. O que você quer, filho? Minha mãe ia ficar muito feliz. Ela viveu até muito tempo, se bem que os últimos anos dela, minha mãe morreu com 94. Mas ela já estava incomunicável, né? Ela já tinha perdido toda a consciência dela. Mas ela tinha profundo orgulho, e eu acho que ela ficaria muito feliz em saber até onde que eu consegui ir e ver os bisnetos, né? Os meus netos. Ela ficaria muito feliz, mas ela faleceu antes deles nascerem. Então, aproveitando que essa é uma gravação que daqui 10, 20, 30, 50 anos, seus bisnetos, tataranetos, sei lá, vai assistir e fala assim: deixa eu ver ele, clicou, deixa uma mensagem para eles. Olha, meus bisnetos, estudem muito, tentem extrair o melhor do que você tem de potencial, e mais importante, tentem viver felizes naquilo que vocês conseguirem, sem desistir dos seus sonhos. Sonhar é metade do caminho. O resto é suor. E o que é família para você? Família, para mim, é uma coisa que sempre foi muito importante. Não só a família próxima, esposa, filhos, mas a família toda. Sempre tive muito contato com primos. Mesmo hoje, tem aí, que está comigo aí, está um primo meu que está morando lá na minha fazenda. E sempre fomos uma comunidade muito grande. Claro que com o tempo se acaba perdendo muitos contatos, mas durante um período grande da minha vida foi muito importante para mim. Reuniões de família, eu lembro no começo com minha avó e meu avô, por parte de mãe, que eram os que sobreviveram, grandes festas, depois tios que patrocinavam, e hoje sou eu que faz a festa da família lá nessa fazenda, que o ano que vem faz 100 anos que está na mesma família que era a família da minha mulher. Sim, a fazenda tem mais de 200, mas 100 anos na mesma família. Então tem uma tradição de fazer festas familiares
para que todo mundo veja. Isso está no DNA das pessoas. Normalmente a gente pensava na nossa tribo, né? Grupos caçadores-coletores, onde que todo mundo era, depois de 50 anos, todo mundo tinha virado parente consanguíneo, né? E é o que acontece. A gente mantém, a gente é um reflexo com roupa, com educação e tal, mas ainda a gente continua aquele ser humano que seria considerado primitivo. Hoje ele não era primitivo, ele tinha o mesmo cérebro que nós. E outra, ele tinha muito melhor interação do cérebro, porque ele tinha que guardar tudo de memória, informações básicas para a sua sobrevivência. O que era? Ah, se eu comer o cogumelo no verão, 10. Se eu comer no inverno, é venenoso. Estou vendo um rastro aqui. Ah, esse aqui é a onça que vai me comer, esse daqui é a capivara que eu posso pegar para comer. E o cara tem que saber tudo na cabeça. Milhares, milhões de informações necessárias para o dia a dia. Hoje não é tão necessário, mas a gente continua aquele ser humano que repete as mesmas interações, né? Tá. E para finalizar agora, justamente isso aí, quem é esse ser humano? Quem é você? Que é para as pessoas que não te conhecem e começou a conhecer hoje. Quem é você? Bom, eu gostaria que as pessoas usassem alguns exemplos que eu tive de vida, que podem servir ou não. Na minha expectativa, pode ajudar. Por exemplo, esse conselho, que fora dos livros não tem solução, eu acho um conselho básico para todo mundo. Porque a bagagem que você tem, mesmo que você não consiga usar, mas ela está pronta para usar. Não é uma garantia você ser uma pessoa muito estudada, saber muita coisa. Ah, mas eu posso aprender coisas fazendo, sem dúvida. Mas lembre-se que a pessoa que não lê vive apenas uma vida. As pessoas que leem vivem dezenas de vidas. Dezenas. Você aprende lendo sobre outras pessoas. Então você consegue ter essa experiência e pesar para formar sua própria personalidade e a sua própria felicidade, que no fim é o sonho do ser humano, é ter uma vida boa e feliz. Que bom. E você vê que eu acabei de ler um livro, mais um livro, que eu falo que quando a gente faz o podcast, o bate-papo com vocês, 1 hora e 10, é um livro que já poucas pessoas têm o prazer de ter. E eu tenho esse prazer, eu agradeço. O Renato, agradeço novamente a tua presença. Eu não tinha dúvida que esse convidado de hoje aqui ia trazer pra gente uma grande história, um caminho que ele chegou até aqui, né? Quão grande é esse caminho. Então, eu fico muito feliz de ter o Ricardo aqui conosco hoje. Eu tenho que agradecê-lo mais uma vez. Obrigado por ter se disponibilizado em estar aqui conosco. Muito bom. Foi um prazer. Eu adoro falar. Aliás, minha mulher veio aqui para eu parar de falar, tá? E você não parou. Não. Agradeço a Daniel, a toda a equipe aqui. Obrigado, minha gente. Pessoal obrigado por tudo aí. Com a gente. O ano que vem a gente vai voltar aí com mais entrevistas, mais histórias, conhecer mais histórias de novos empresários, de pessoas esportistas. O ano que vem, um outro ano também fantástico, que a gente vai mesclar bastante aqui o caminho da Atlantic, e para trazer para vocês aqui, sempre aqui, algumas histórias que inspirem vocês ao longo do tempo. E é maravilha mesmo. Eu também quero agradecer a todos também, principalmente o pessoal aí que filma a gente. Criei uma amizade, um vínculo com eles aqui. Aqui nós demos risada, aqui o cameraman chorou muito também, né? Tivemos de tudo aqui. Tivemos alegrias, conhecimentos, diversões, emoções. Então é isso, gente. É isso. Eu quero agradecer a todos vocês. Compartilhe, marque seus amigos, assistam todos os episódios. E nós vamos ter mais aí, que nem o Renato falou, a segunda temporada vai vir com tudo, vai vir com pessoas diferentes, ideias diferentes, mas o mesmo conhecimento que o pessoal tem aqui, grandes aulas, né? É isso aí. Vamos aderir a mais conhecimentos aqui. Muito obrigado mesmo. Mais um aprendizado. Muito obrigado por acreditar em nós, Renato. Vamos juntos. Muito obrigado. Obrigado, minha gente. De novo, obrigado a todos aí. É isso aí. Foi um prazer estar aqui. Até breve, gente. Um abraço a todos.